Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, família de vocês também. Quero convidar vocês para o livro do profeta Ageu. Esse tem sido nosso texto desde a última segunda-feira, capítulo de número 2. Eu leio aqui do versículo 1 ao versículo de número 9. Oro para que esse tempo seja um tempo especial da parte de Deus para a nossa vida e que o texto nos seja fonte de encorajamento. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Palavra curtinha, segunda profecia do livro do profeta Ageu, mas palavra linda, 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 importante, necessária e fonte de esperança. Essa profecia é a profecia da esperança, é a profecia do encorajamento. Essa é uma característica muito comum dos profetas pós-exílicos. Como os profetas pós-exílicos estão sendo porta-vozes de Deus numa terra devastada e sem esperança, é muito comum você encontrar nos textos dos profetas pós-exílicos esse tom de encorajamento. Mesmo no meio da exortação, há trechos que são trechos de confronto, de convocação à realidade, que é muito próprio do ofício profético, né? Mas mesmo assim, a gente tem aqui nos textos dos profetas pós-exílicos um tom de esperança muito forte. Porque o que o povo mais precisa depois de um período de muito sofrimento numa terra destruída é de ser levantado, reerguido, revestido de esperança e de confiança para refazer a história. Semana passada, olhando para o capítulo 1, a gente começou falando sobre essa convocação que o profeta Ageu faz para que o povo reconstrua a vida a partir do altar. O templo literalmente estava destruído e estava abandonado, desprezado. Naturalmente, por uma questão de sobrevivência, as pessoas estavam investindo em si próprias e estavam ignorando, desprezando, negligenciando esse lugar da morada de Deus, que era a representação do templo para aquela cultura e para aquela época. E essa foi a primeira profecia que o livro ofereceu. Meses depois, diz o texto, as 4 profecias começam com uma indicação do momento em que a palavra do Senhor veio ao profeta. Então, meses depois, uma nova profecia aparece pelos lábios do profeta Ageu. E agora essa profecia é uma profecia de encorajamento. O texto começa com algumas perguntas muito importantes. Quem de vocês viu esse templo no seu primeiro esplendor? É uma referência aqui ao primeiro templo construído pelo rei Salomão. Quem viu, quem se lembra do templo de Salomão? O templo antes de ser destruído, que era cheio de beleza, de opulência. De novo, para a cultura religiosa daquele tempo, um templo muito opulento, um templo muito cheio de beleza e de glória, era uma sinalização da valorização que um povo dava à sua divindade. Então, para a cabeça daquela gente, um templo cheio de riqueza e de beleza era a demonstração do valor que aquele povo dava
para a sua divindade, para o seu Deus. E é por isso que o profeta pergunta: quem se lembra daquele templo, daquela beleza, de toda aquela glória, de todo aquele resplendor? Quem de vocês viu esse templo? Comparado a ele, o que vocês veem agora não é nada, certo? Então, tem duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, o profeta resgata a lembrança do passado. Essa é uma forma muito curiosa e interessante da gente se reorganizar no presente para repensar, replanejar e reconstruir o futuro. É a gente olhar para o passado. O passado, ele não precisa ser apenas esse cativeiro que aprisiona muita gente, impedindo pessoas de avançarem na vida. Tem gente que diz assim, ó, não quero mais nada com o passado. Hoje eu sou uma pessoa nova e eu não quero nem me lembrar do que ficou para trás. Eu entendo essa fala porque na vida há coisas das quais a gente quer se esquecer mesmo, coisas das quais a gente quer se distanciar. E tudo bem, é um direito que a gente tem. Mas eu acho que você há de concordar comigo que nem tudo que está para trás para ser esquecido. Há coisas que estão para trás e que servem de norte, de fonte de sabedoria, de encorajamento, de apontamento de lucidez, de encurtamento de distâncias, porque se eu observo, eu posso encurtar as distâncias que eu tenho para frente, reproduzindo os acertos e evitando os erros. Olhar para o passado é muito pedagógico. O passado é esse arquivo ao qual a gente pode retornar na memória para que a gente acesse aquilo que de bom ou ruim é importante para a gente construir o presente, planejar o futuro. Então o profeta está fazendo um pequeno exercício de memória do passado. Ele diz assim, quem se lembra da beleza daquele templo? Lembrança. Então guarda isso com você. Às vezes na vida nós somos salvos no presente de muitas circunstâncias, nos lembrando de coisas. Em momentos de desânimo, a gente olha, por exemplo, para superações do passado e a gente diz assim, eu já consegui superar. Deixa eu botar meu celular aqui no mudo. Eu já consegui superar. Eu já consegui passar por um deserto maior até do que esse que eu estou passando, então eu vou conseguir passar agora também. Eu já enfrentei coisas maiores, eu vou enfrentar agora também. A gente precisa fazer o mesmo exercício que Davi fez diante do gigante Golias. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Quem é esse incircunciso filisteu que acha que vai se levantar contra mim? Esse resgate do passado, como lembrança, ele serve muitas vezes como um antídoto que a gente precisa para não sucumbir no presente. Então lembre-se do passado, lembre-se. Lembrando aqui de um antigo hino, conte as bênçãos. Conte as bênçãos recebidas da divina mão. Lembre-se daquilo que você já viu, daquilo que você já viveu, daquilo que foi resultado da graça de Deus sobre a sua vida. Esse é um exercício muito importante. Agora, ele não apenas chama o passado para que nós nos lembremos de algo que está lá. Ele também marca a realidade do presente. Ele diz assim, quem viu o primeiro templo? Comparado com ele, isso daqui não é nada, certo? Ou seja, o profeta não está desconectado da realidade. O profeta sabe que o templo está destruído, ele sabe que o templo está em ruínas, ele sabe que não há pedra sobre pedra, que as coisas estão abandonadas, destroçadas. O profeta sabe, porque na vida a gente não vai muito longe se a gente se desconectar da realidade. A gente precisa olhar para o passado como fonte de esperança, como fonte de força, mas a gente precisa fazer uma leitura justa do presente. Então não adianta eu fingir que as coisas não estão bem se elas não... Perdão, não adianta eu fingir que as coisas estão bem se elas não estão bem. Ou o contrário, não adianta eu querer insistir que elas não estão bem se elas estão. Eu preciso ser honesto com a realidade. Porque só a honestidade diante da realidade vai me fazer dar os passos certos para enfrentar os desafios necessários para cada momento. Então aqui está o profeta dizendo, isso aqui não é nada, né? Ele não está querendo enganar as pessoas, ele não está dizendo assim, olha que coisa maravilhosa, está lindo, olhem por outra perspectiva, isso aqui está belíssimo. Não, se o que eles têm é um templo destruído em ruínas, o que eles têm é um templo destruído em ruínas.
Eles podem até pensar como é que a gente vai lidar com isso, como a gente refaz a vida a partir daqui, mas não dá para fingir que você tem um castelo de Cinderela se o que você tem é um templo em ruínas. Então é lembrança do passado, é uma reafirmação do presente, mas é também uma injeção de esperança em relação ao futuro. Por quê? Porque o profeta ele diz assim, ó, quem viu? Hoje não é nada, né? Mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Olha só que coisa bacana, que tripé importante para a vida. Lembrança do passado, realidade presente, esperança do futuro. Ele diz assim, ó, era lindo, tá horroroso, mas vai ficar mais bonito do que já foi. Ele vai lá atrás, ele finca a história aqui e ele joga um bumerangue lá na frente para voltar com esperança, para dizer para aquela gente o seguinte, podem se empenhar porque esse negócio vai ficar melhor do que já foi. Que tríade necessária para a vida, lembrança, realidade e esperança. Lembrança, realidade e esperança. A gente precisa desses três elementos para a gente se movimentar. A gente precisa se lembrar do que Deus já fez, do que a gente já superou, das conquistas que a gente já teve, das vitórias, das derrotas, dos desertos, dos desafios. A gente precisa se lembrar. Olha as fotos da sua história. As fotos, elas têm um papel muito importante na nossa vida nesse sentido, né? Olha as fotos. Mês passado eu estava com Covid, né? E aí eu fiquei em casa 10 dias. Passamos todos bem, graças a Deus. Mas uma das coisas que eu me propus a fazer nos dias que eu estava em casa, descansando, foi pegar computador antigo para ver e reorganizar fotos, né? E aí, assim, eu voltei na memória para muitos momentos impagáveis da minha vida. É tão gostoso ver foto, né? Você olha e você diz, olha, isso daqui, eu estou me lembrando disso, eu me lembro daquilo. Nossa, esse período aqui foi maravilhoso. E esse aqui foi difícil. E aqui a gente estava enfrentando esse desafio. Nossa, aqui a gente tinha acabado de realizar essa conquista. Olhe para trás, lembrança. Olhe para a realidade, abra o jornal, lê a notícia. Veja como está o mundo. Não finja que as coisas estão diferentes de como elas estão. O mundo é como ele é. Não fique alienado, não seja ignorante, não feche os seus olhos. Veja as coisas como elas são. Realidade. Agora, esperança. Esperança. Olhe para frente e veja que diante de você, possivelmente, há uma beleza maior do que a que você já viveu. E é essa beleza possível que está diante de você, maior do que a que você já viveu, que vai fazer com que você olhe para a realidade do presente, por mais que ela seja difícil, você diga assim, mas vale a pena colocar pedra sobre pedra sobre pedra para reconstruir a vida. Lembrança, realidade e esperança. Aí depois de oferecer então essa tríade linda, o profeta diz assim para o líder do povo, né? Coragem, Zorobabel. E aí ele diz para o Josué, sumo sacerdote, coragem. E ele diz ao povo, coragem. Então, por que a gente se lembra do passado, olha para a realidade e busca a esperança para construir o futuro? Porque esse movimento devolve para a gente uma coragem que muitas vezes a gente perdeu na vida. E a gente precisa de coragem para avançar. A gente precisa se lembrar das palavras de Deus ao seu servo Josué, líder do povo, depois da morte do grande profeta Moisés. Coragem. Eu não disse a você, seja forte, seja corajoso, eu sou com você. Coragem. Palavra de Deus para a nossa vida. Então esse movimento de olhar para trás, de alcançar a realidade e de sonhar lá na frente, ele injeta no nosso coração coragem para avançar. Nós precisamos ser encorajados. É para isso que a gente lê a Bíblia, é para isso que a gente ora, é para isso que a gente vive Deus, respira Deus, porque dentre tantas coisas, essa vida com Deus que se constrói numa relação com as Escrituras, com a comunidade, de devoção no coração, do cultivo de princípios que a gente considera serem princípios justos, de caminhos de justiça. Essas coisas, elas injetam coragem. Num mundo que amedronta, a gente precisa de uma igreja corajosa. E uma igreja corajosa, ela é resultado de uma gente que não abre mão da esperança em Cristo Jesus, o seu Senhor. Então, coragem, coragem.
Coragem, por quê? Essa é a palavra final do profeta nessa curta, mas poderosíssima profecia. Porque eu estou com você. Olha só que coisa linda. Ele faz um exercício, ele diz, tenha coragem, e ele explica o porquê de ser possível guardar no coração coragem para enfrentar os desafios da vida. Ele diz assim, coragem porque eu estou com você, coragem porque você não está sozinho. Ele diz assim, ó, vocês vão construir esse templo e eu vou encher esse negócio de glória, eu vou encher esse negócio de presença divina, sabe? Eu vou me espalhar por aí, eu vou me derramar sobre vocês. Esse templo vai ser um templo de paz. Imagina esse povo que tinha passado 70 anos no cativeiro, tinha visto a terra ser invadida, as casas serem destruídas. Imagina se esse povo é um povo que tem coragem para partilhar. Quando a gente volta de um período de muita dificuldade, a gente volta assim com muito medo, a gente volta pisando em ovos, sem saber para onde ir, para onde não ir. A gente volta sem saber se a violência vai voltar a acontecer, se o opressor vai se manifestar novamente, se vai ter mais uma investida, mais um ataque. Mas o profeta diz assim, coragem, eu estou com vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Palavra de Deus para mim e para você, eu estou com vocês. É maravilhoso ou não é? Quando a gente reconstrói a vida, a gente saber disso. Primeiro, vamos lá, a gente pode fazer um exercício simples, lembrança, realidade e esperança. Depois, a gente pode buscar coragem. E ainda, a gente precisa se lembrar, Ele está com a gente. Tão certo como o ar que a gente respira, tão certo como o amanhã que vai se levantar, tão certo quanto eu te falo e você me ouve, Deus está com a gente. Que a paz de Jesus seja sobre o seu coração. Que você tenha uma semana linda, que você se lembre, encare a realidade e guarde esperança para o futuro. E que a sua vida seja revestida de uma coragem que só em Deus a gente pode encontrar. Deus abençoe você. Até a próxima segunda-feira para mais um episódio do Conheça Sua Bíblia.